Inclusive, ele servia até para a gente conversar o que está acontecendo. De repente, uma vez aconteceu um problema de um assalto numa região onde eu morava, e o pessoal, através do PX, conseguiu pegar o meliante, né, o ladrão, né? Não é que não é ladrão, é suspeito, né? Hoje em dia é suspeito, né? O cara tá saindo da casa, roubando negócio, é suspeito, é verdade. Exatamente. Então, eu comecei assim. Não, antes do PX, ainda tinha esse meu radinho que eu te falei, que eu escutava meu radinho, aí já era frequência modulada, né? Era FM, né? Ou AM, se mudava, né? Ondas curtas, ondas médias, né? E agora, com a chegada da internet, como você falou, será que o rádio vai terminar? Com a chegada da internet, ficou melhor ainda. Hoje eu ouço rádio do mundo inteiro. Eu ouço muito rádio de Portugal, né? Principalmente, como eu estou falando para o Raiman, das missas, orações em Portugal. Lá a missa lá é diferente, eu escuto até de vez em quando, domingo, eu até retransmito a missa direto de Portugal na Rádio Navegantina. Né? Domingo, quando eu posso retransmitir, eu retransmito, porque domingo eu vou na minha paróquia, né? Lá em Luiz Alves. Quando a missa é mais tarde, dá para mim transmitir a missa de Portugal, que a missa começa às 9 horas lá. Daí eu consigo transmitir. E é bem diferente a missa lá na Europa da missa que nós temos aqui no Brasil, né? Às vezes perguntou para o credo é diferente, né? Lá as missas são tocadas com órgãos, aquela coisa toda, né? É muito bonita as missas de lá. Quando o professor Orlando resolver, né, vir fazer uma visita aqui para a gente, que nós estamos esperando, a gente está morando quase 4 anos aqui já, estamos esperando o dia que ele vai vir fazer uma visita para a gente aqui. Sim. Aí ele vai participar da Santa Missa aqui, que ele já assistiu pela internet. Eu sei que ele já assistiu. Eu assisto, sempre assisto. Mas é diferente. Quando você participar pessoalmente aqui, você vai ver o que é uma missa piedosa, né? Falando em assistir a missa, né? O professor Orlando, me lembro quando a gente mudou, aqui na paróquia tinha aquela câmera lá de trás, de cima do coro, e aí o professor falou, eu vi o Raiman hoje indo comungar lá na missa, eu me lembro dessas conversas, né? 4 anos atrás que depois eles mudaram. Foi quando veio a pandemia que eles tiraram aquela câmera, depois eles não colocaram mais, né? Verdade. Mas voltando ali na questão do PX, tinha um vizinho meu, quando eu era criança, que ele tinha rádio amador, mas no fundo do quintal da casa dele tinha uma antena, e era uma antena muito alta, muito grande. Tem essa necessidade de ter antenas assim grandes, ou era só ele que era meio exibicionista? Não, tem necessidade sim, porque a antena interfere qualquer aparelho de rádio e televisão. Ele entrava nos canais de rádio e televisão e você estava assistindo a sua televisão, daqui a pouco começava o cara a falar na televisão. É como antigamente, quando você ligava o liquidificador e a imagem caía. Lembra? Fica aquele chiado. Era a mesma coisa. Então tinha que ter antena bem alta e colocar um filtro bem alto, um filtro junto na antena para poder esse QRM que sai porque é uma onda de rádio, né? E a onda é como se fosse você jogar uma pedra no meio do lago, ela sai aquelas ondas, né? Uma atrás da outra. E se tivesse rádio e televisão ligado perto, você interferia no rádio e televisão do seu vizinho. Então é necessário ter essa antena e também ter um filtro para poder não deixar esse QRM, que a gente fala assim, né, aquela onda vazar e pegar os outros aparelhos. Antigamente, a gente está na casa assim, televisão, a mãe ia ligar o liquidificador, pronto, aí ficava aquele chiado na imagem, a imagem toda tremida, e aquele chiado, você não escutava nada, a tela desligada. Porque o liquidificador está transmitindo uma onda também, são ondas. Está transmitindo e o receptor está recebendo, né? E para ser mais exato, também nos carros também tem aquela antena, a que a gente chama de Maria Mole, aquela antena parece uma vara de pesca que vai no carro balançando para lá e para cá. Eles colocam uma bolinha de golfe na ponta, assim, no Instagram. Então é assim que funciona. Hoje, logicamente que hoje a tecnologia é outra, né? Eu nunca mais modulei, mas provavelmente hoje em dia não será mais necessário ter uma antena dessa altura que você está dizendo, ou com filtro, deve ser outra tecnologia, né? Pode ser, mas, pode ser. Já esteja usando alguma coisa também, né? Sim, inclusive até quando a gente está falando aqui, eu estou falando com vocês, estou acompanhando aqui pela internet também. Existe uma coisa chamada de delay. Sim, e é grande o delay.
estou falando com você, mas quem está ouvindo pela internet só vai ouvir daqui a 30 segundos que eu estou falando agora. Sim. Exato. Às vezes, quando eu estou transmitindo o programa de vocês no podcast, vocês fazem uma pergunta, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, por causa do delay. Até eu responder, porque o que é o delay? Eu estou transmitindo, você está transmitindo no Rio de Janeiro, a imagem, o seu som está indo para um satélite, que está sendo retransmitido para mim aqui. A mesma coisa quando eu estou na resposta para vocês, eu estou falando, vai para um satélite para depois voltar para vocês. Por isso que tem esse delay, esse espaço, né? Tipo, delay é um espaço. A live, a gente encerra e tudo mais, e continua passando ainda. O pessoal ainda está assistindo, né? Sim, Quando vocês encerram o podcast de vocês, eu desligo a minha transmissão aqui, mas continua passando no rádio aí num certo tempo ainda. Mas aí, voltando naquela questão da antena, porque a gente está falando agora dessas mudanças de tecnologia, né? A Rádio Conceição, eu trabalhei na Rádio Conceição, acho que 2-3 anos, né? Mais ou menos. Talvez um pouco mais, né? Talvez um pouco mais. Que eu fiquei na Rádio Conceição. E a Rádio Conceição era uma rádio comunitária, né? Então, sim, assim, por acaso era 98,5? Oi? 106. A rádio... Não, 106. 98,5? 105,9. 105,9? 105,9, eu acho que era. Que toda rádio 98,5 é rádio comunitária. Então, aí, como era a rádio comunitária, ela tinha uma antena de pequeno alcance. Eu lembro que a cidade de Itajaí é uma cidade muito grande, e a rádio, ela ficava próxima ali da Univale, naquela localidade ali. Então, os meus alunos relatavam que lá em Navegantes, do outro lado da vala, né, quem não sabe, a vala é o rio que separa as duas cidades, do outro lado da vala, eles escutavam o programa muito bem. Na minha casa, que era um bairro mais distante, não pegava. E entrava a interferência de uma outra rádio, que também era rádio comunitária, que era de uma comunidade evangélica. Então, aquela lá acabava entrando em cima da nossa. 105,9, Orlando. Eu confirmei agora aqui a Rádio Conceição FM. Daí, eu queria saber do Orlando o seguinte, essa questão de rádio comunitária, ela tem que ter concessão também, como as grandes rádios, ou tem uma legislação mais específica? Então, vamos lá. Tem alguns tipos de rádio. Por exemplo, rádio comercial. Então, uma rádio comercial, tipo a Jovem Pan, tipo a Rádio Cidade, são as rádios grandes, a Rádio Record, né? Uhum. A rádio comercial, ela tem que ter uma concessão. Toda rádio é do governo, tá? Nós não somos um país comunista, mas toda rádio é do governo, tá? Uhum. Então, existem concessões. Então, essas rádios são... Isso, como a TV também. Então, o que acontece? Essas rádios, elas são rádios comerciais e elas vivem do quê? De propagandas, de anúncios que anunciam na rádio para poder vender, para gerar sua receita, certo?